Josi, nós estamos com o Ivan Kleber. Antes de ouvir aqui a sua pergunta, quero colocar mais uma cereja aqui nesse bolo, porque o senador americano Shane Jett repercutiu a manifestação Reage a Brasil em prol do impeachment de Lula e Moraes. No X, o republicano afirmou que foi dia do Brasil nas ruas. Bolsonaro não pôde ir, mas o povo foi por ele. Está aí, então, na tela para vocês a publicação do senador americano. Nós temos, então, mais um nome aí se levantando. A gente sabe que tem a Maria Elvira Salazar, tem outros senadores também que se levantam, né? Então, são mais parlamentares aí falando a respeito daquilo que acontece dentro do nosso país. Josi, nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Obrigada pelas informações. Uma pergunta em relação à aplicação da lei Magnitsky em relação a Moraes. Os Estados Unidos já aplicou, né, essa lei em outras situações, não da exata mesma maneira, mas é exemplo da Venezuela, onde isso já aconteceu. Eu queria saber se a gente tem informações da Europa ter se juntado, né, ter se atentado também a endossar essas punições, principalmente em relação a instituições bancárias, quando isso aconteceu anteriormente em outros países. Porque, assim como, né, a Geisa expôs aí, o Congresso americano, parte dele vem acompanhando o que está acontecendo no Brasil, e, como Lula disse, mas não no jeito que ele quer, o Brasil está de volta ao mundo, ao noticiário do mundo, mas só com notícia negativa. Então, toda essa questão do judiciário, toda essa questão do Lula, desse conflito diplomático e tarifário entre Lula e Trump está aí nos jornais do mundo inteiro. Eu queria saber se essa percepção da Europa é muito mais sobre a gravidade do que está acontecendo aqui no Brasil ou é apenas um acompanhamento formal de protocolo sempre que os Estados Unidos aplicam essas sanções. Olá, doutora Josi, obrigado pela pergunta. Sim, existe uma tendência da União Europeia a acompanhar os Estados Unidos, só que União Europeia, né, obviamente, ela tem todo o seu trâmite, não é automático esse acompanhamento. Então, aplicou a sanção à pessoa X no Brasil, automaticamente a União Europeia aplica. Não, ela tem todo o seu processo, mas processo esse que já começou. Só para, enfim, registro aqui para as pessoas, a Lei Magnitsky europeia, digamos assim, ela entrou em vigor no ano 2020. Mais de 100 pessoas já foram sancionadas por essa lei dos direitos humanos da União Europeia. Então, ao contrário dos Estados Unidos, que até eles usam com certo receio, não é todo dia, não é todo mandato de presidente que a gente vê a aplicação da Lei Magnitsky, existe um certo cuidado. A União Europeia tem uma média aí de 20, 25 sancionados por ano, fora instituições que foram sancionadas. No caso da Lei Magnitsky, lá dos Estados Unidos, a gente tem, a gente citou, e acho que nunca é demais citar, o caso de um ministro do governo do Talibã, do Afeganistão, que foi sancionado por mandar chicotear pessoas em público. Nesse nível, né, que a gente está falando. E a União Europeia, tendencialmente, ela acompanha. Então, ou pelo menos abre a questão, se faz ali a sua própria investigação e eventualmente chega no final da investigação e diz não cabe aqui a aplicação desta lei. Só que eu estou percebendo que o número de publicações, doutora Josi, em relação a 3, 4 anos atrás, que defendiam, digamos assim, o status quo do Brasil e essas ações, elas estão diminuindo. Cada vez mais os jornais estão reportando as ações do ministro. Por exemplo, semana passada, repercutiu muito, muitas pessoas aqui na Europa ainda não sabiam que o ministro da Suprema Corte tinha derrubado a rede social X por 40 dias. Muitas pessoas descobriram isso na semana passada. Ontem, até mesmo aqui repercutindo as manifestações, o jornal francês Le Figaro, que não é assim um jornal de direita, que você possa dizer, meu Deus, que jornal, né, de direita, eles inclusive não só publicaram ali uma reportagem, como um vídeo, com imagens da manifestação, como o jornalismo tem que ser, para que as pessoas, os leitores do jornal, digam se tinha muita gente ou não tinha ali na manifestação. E eles fizeram isso, eu achei interessante da parte deles e justo por parte do jornal Le Figaro. Então, a tendência que eu estou observando de um ano para cá é que existe um certo distanciamento da mídia europeia de certas ações
da Suprema Corte do Brasil. Não tanto quanto nos Estados Unidos, mas como eu disse no começo da minha intervenção aqui, parece que aquela onda dos Estados Unidos começa a desembarcar no velho continente. Gesiane, eu devolvo para você. Ivan, mais uma informação aqui pra gente é que o conselheiro político de Trump, o Jason Miller, postou fotos da manifestação em Fortaleza, tá? Então, cenas de Fortaleza, diz a legenda, e tem ali a bandeira do Brasil. Ivan, diante desse cenário que nós estamos vendo, que pessoas bastante próximas do Trump, nós estamos vendo a alta cúpula do governo Trump, estão falando sempre a respeito daquilo que está acontecendo no nosso país. Gostaria de ouvir de você se há a possibilidade mais concreta e real de outras pessoas serem sancionadas, inclusive jornalistas que ajudaram e continuam ajudando no fortalecimento dos abusos de poder e da morte, da liberdade e da democracia brasileira. Gesiane, eu vou traduzir sua pergunta. Você está querendo outro bingo, né? A gente já fez o bingo da semana passada e, e você quer outro. Olha, a possibilidade é real, e não sou eu que digo, mas são autoridades do governo americano que já deixaram claro que pessoas que contribuíram para que a situação chegasse no ponto que chegou serão sancionadas. Em um primeiro momento foi o ministro Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky, mas não vamos esquecer que no último dia 18 de julho, vários aliados, como o secretário Marco Rubio colocou, foram sancionados, perderam o visto de entrada nos Estados Unidos. Se o establishment brasileiro não enviar uma mensagem forte para Washington, e eu digo mensagem no sentido não escrita, mas ações. Uma delas, por exemplo, seria a questão da anistia. Toda essa avalanche de ações que o governo americano pode usar em relação ao Brasil pode ser evitada. Então, nós ainda estamos em um estágio onde a escalada pode ser evitada. Vale lembrar, uma delas seria assim, uma das consequências mais importantes. Estamos longe disso acontecer, mas não é impossível. É a questão da retirada do SWIFT, né, que é o sistema que conecta o Brasil ao mundo das transações financeiras. Isso seria a bomba nuclear, acho que a doutora Josi aqui vai concordar comigo, seria a bomba nuclear no sentido econômico em relação ao Brasil. E sobre a publicação do Jason Miller, ele é um dos principais assessores de Donald Trump, e repare que ele publica de Fortaleza. É aquilo que eu falei, no Brasil a gente parece ter uma percepção um pouco diferente das manifestações. Nos Estados Unidos, na Europa, eles ficam impactados, não importa com o número de pessoas. Às vezes você tem uma manifestação de 5 mil pessoas em uma cidade do interior de Sergipe, por exemplo. Ela vale tanto quanto 300, 400 mil na Avenida Paulista, porque isso mostra que este sentimento que levou as pessoas às ruas está no país todo e não em um determinado local. Então eles ficaram muito impactados justamente com o número de cidades que registraram essas manifestações, e o Jason Miller, ao destacar ali a manifestação, no caso específico da cidade de Fortaleza, no Ceará, ele está dando voz a isso, ele está dizendo para, obviamente, os seguidores dele lá nos Estados Unidos, mas para o público em geral que acompanha, dizendo, olha, não foi só a Paulista. Talvez tenha sido a maior, a Paulista, Belo Horizonte foi bem grande também, mas isso se estendeu de norte a sul no país. Podem ter certeza que essas imagens hoje estão girando o mundo, viu, Gesiane? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.